Não esqueça, você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Nos acompanhe nas nossas outras redes sociais, amém? Graça e paz, que Deus abençoe a vida, a família, o ministério de cada um. Que hoje seja mais uma noite que o Senhor está nos dando de correção e de arrependimento. Amém. Eu falo isso já tem uns pouco mais de 2 anos. Que aquilo que eu tenho trago de reflexão pra gente é o que eu estou vivendo, ou pelo menos deveria viver, mas é o que eu estou aprendendo. E eu quero compartilhar hoje uma reflexão com vocês, algo que Deus colocou no meu coração. Hoje eu quero falar sobre filhos. E eu quero começar com um versículo que diz bem assim: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. João 3,16. Eu quero falar um pouquinho desse amor de um pai para um filho, desse amor que excede todo o entendimento, desse amor que não julga, desse amor que corrige, desse amor que abraça, desse amor que vai muito, muito, muito além do que hoje o nosso entendimento humano é capaz de alcançar. E eu quero fazer uma pergunta. Será que nós sabemos o que é amar um filho? O que um filho representa para cada um de nós hoje? Representa a minha vida? Representa uma história? Representa uma libertação? Me representa? Deus, ele tem um plano original que nos esclarece um pouco desse amor. E esse plano é o casamento. Quando um homem e uma mulher se unem pelo matrimônio, eles se unem unicamente para cumprir um propósito de Deus. O objetivo é cumprir o propósito de Deus. E ao cumpri-lo, são encontrados muitos benefícios. E dentre um deles, a felicidade. Aleluia. O amor, a paixão, o desejo, eles precisam ser a consequência desse cumprimento da vontade de Deus. Nós nos casamos por quê? Nós nos casamos porque estávamos apaixonados por amor, ou porque o outro nos inspirava, ou porque nós fomos obrigados, ou para fugir de algo, ou nós achávamos que o casamento nos libertaria de alguma coisa. Enfim, cada um se casou por um motivo. Mas hoje, seja pelo que motivo cada um casou, o Senhor nos chama para cumprir o seu propósito. Então, o Senhor une um homem e uma mulher através do matrimônio, unicamente, exclusivamente, para cumprir um propósito. Deus não une um homem e uma mulher porque eles formam um belo casal, ou porque eles combinam, ou porque eles gostam da mesma coisa. Deus une para cumprir um propósito. Dentro desse propósito, o cumprimento desse propósito é que essas outras realidades de amor, de companheirismo,
de admiração pelo outro vai chegando. Mas que propósito é esse que é tão importante? Em Malaquias 2,15 diz assim: não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Por que Deus fez um e uniu no espírito? Porque Deus buscava para si uma descendência a que prometera a Abraão. Gênesis, no capítulo 12, no versículo 3, diz assim: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus buscava algo que só o casamento ia prover. Deus buscava algo que só a união de um homem e de uma mulher em um matrimônio ia gerar. O quê? Uma família. Mas uma família que gera filhos. Uma família bendita, abençoada em todas as esferas. Não é qualquer família. É uma família segundo o coração de Deus. Deus une pessoas em matrimônio porque busca a semente, ou seja, os filhos que essa união vai prover. Então, Deus ele une um homem e uma mulher com um único propósito. Qual é esse propósito? Gerar filhos, gerar descendência. Logo, o foco, o propósito do casamento está nos filhos, que são liberados para Deus. Então, qual é ainda o plano original de Deus? Unir pessoas, um homem e uma mulher dentro de um matrimônio. Esse matrimônio vai gerar filhos, homens e mulheres segundo o coração de Deus. Eles se unem dentro de um matrimônio segundo o coração de Deus. E dentro do propósito que Deus estabeleceu, eles geram filhos. Filhos segundo o coração de Deus e filhos gerados dentro de um propósito. Esses filhos vão gerar filhos segundo o coração de Deus e dentro de um propósito. E assim gerar descendências, e assim gerar nações dentro do propósito de Deus. Esse é o plano original do Senhor. Aleluia! O alvo do inimigo nunca foi o casamento. Na Bíblia, a gente pode observar um Deus que se esconde, um pai que se esconde e lança seu filho, e envia o filho. Quando Deus fala, o versículo fala que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único filho. Então o Senhor, Deus Pai, ficou lá atrás e lançou o seu filho lá para frente. E enviou o seu filho lá para frente. Como uma flecha. Como uma flecha que são os filhos. Todo o foco do Senhor estava no seu Filho, Jesus Cristo. Salmo 127:3 diz que os filhos são a herança do Senhor. Deus nos dá uma herança, entrega para um pai e uma mãe um legado de autoridade para transferir bens. Aleluia! Então, quando Deus ele entrega um filho para um pai e uma mãe, ele também entrega um legado de autoridade para transferir bens. Então, nós que somos pais, que somos mães, temos nas nossas mãos um legado de autoridade para transferir bens para os nossos filhos. Mas pensando nisso, me veio uma preocupação muito, muito grande. Eu estava conversando um dia desse com o Ethan. O que é que eu estou transferindo para os meus filhos? Não aqui na nossa frente, na frente da igreja, na frente das pessoas. Porque aqui eu estou transferindo amor, eu estou transferindo o ensinamento. Mas e quando eu estou lá na minha casa, sozinha? Quando eu estou no meu quarto? Quando eu estou com uma cliente que não conhece ninguém? O que é que eu estou transferindo para os meus filhos? O que é que as minhas atitudes, o que é que as minhas palavras está sendo transferida para os meus filhos? Porque nós não transferimos só bem, só coisas boas, coisas ruins também. É uma transferência.
E por que que eu fiquei pensando? Por que que há tantos filhos rebeldes? Tantos filhos desobedientes? Por que que há tantos filhos que a gente ensina, a gente ora e parece que a mente está tão cauterizada, parece que a mente está tão afastada daquilo que a Bíblia mostra, daquilo que a palavra de Deus nos ensina? Porque ainda há raízes dessas coisas em nós. O que nossos filhos são hoje é o reflexo do que entregamos a Deus como resposta do que Ele tem nos entregue. Pode não ser tudo, mas tem algo. Então, eu fiquei pensando, meu Deus, é verdade. É verdade. Porque se eu faço algo de errado, e esse algo de errado, ele tem o poder de transferir para o meu filho, então aquele algo de errado vai chegar nele. Aquele algo de errado vai alcançar o meu filho. Não tem como. É uma transferência, o Senhor já entregou, é um legado de autoridade. Então, todas as vezes que eu faço algo de errado, automaticamente esse algo ele é transferido para os nossos filhos. Muito do que Ethan é hoje foi o que eu transferi para ele lá atrás. Então, hoje nós estamos tendo uma dificuldade muito grande na educação, no caráter, na identidade de Ethan Miguel. Mas por quê? Porque lá atrás eu fiz algo que travou isso. Eu fiz algo que transferiu isso para ele. Então hoje eu vejo que a dificuldade que nós estamos tendo em ensiná-lo e ele receber esse ensinamento não foi nada mais nada menos do que as minhas atitudes lá atrás. O pastor Cleito, ele sempre nos ensinou que palavras são sementes e sementes germinam. Eu creio muito que atitudes também são sementes e que essas sementes também germinam. E aí você pode me perguntar, mas Cris, você depois que teve esse entendimento, você não orou? Você não quebrou? Sabe, você não desligou essas coisas no mundo espiritual, na vida dele, essa transferência de coisas ruins na vida dele? Sim, e muito. E até hoje nós fazemos isso. Mas tem coisas, transferências malignas que só são quebradas, aniquiladas com exemplo. Meu Deus. Você que está no Instagram, essa mensagem vai estar no YouTube. Amém. Completa. Aleluia. Aleluia. Existem raízes malignas de sementes plantadas em nossos filhos que só são arrancadas com confronto, com condutas na verdade, com atitudes que hoje nós, pais, com o entendimento que temos, passamos para eles. Então teve muita coisa que a gente orou, que eu orei, que eu quebrei, que eu aniquilei na vida do Miguel, teve. Mas tem muita coisa que eu transferi para ele, que eu só vou conseguir corrigir hoje através das minhas atitudes. A oração ela vai resolver? Em alguns pontos ela vai, mas em outros é a minha atitude que vai corrigir o Miguel hoje. A Bíblia nos mostra que quando um valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo o que ele tem. Porém, vindo outro mais valente do que ele, toma-lhe a armadura em que confiava e os despojos. Está lá em Lucas, no capítulo 11, versículo 21 e 22. Os filhos são os despojos do matrimônio. Então, quando um casamento é atacado pelo inimigo, os filhos caem em suas mãos. Isso acontece pela maneira em que um pai e uma mãe lida com a quebra de aliança. Os pais acabam por amaldiçoarem os seus filhos e muitas das vezes sem saber. Então, quando há um rompimento de um pai e de uma mãe, os filhos ficam desprotegidos. Os filhos ficam à mercê do inimigo. E quando isso acontece, esse rompimento da aliança, é muito difícil da gente conseguir perceber aonde foi esse rompimento, porque o nosso foco vai ser no filho.
Ah, mas meu filho está fazendo isso, meu filho está fazendo aquilo, mas nós temos que ver aonde essa aliança foi quebrada no casamento, no matrimônio. Por isso, a saúde do matrimônio é tão importante e poderosa. A gente morre, mas não acaba. O propósito de Deus continua na vida dos nossos filhos. É por isso a importância dessa aliança nunca ser quebrada. Por isso a importância da gente nunca permitir que os nossos filhos caiam nas mãos do inimigo. A importância de nós não amaldiçoarmos os nossos filhos. Porque os nossos filhos é a continuidade do propósito de Deus. Deus une um homem e uma mulher no matrimônio para um propósito. Os filhos, ele é a continuação desse propósito em Deus. Os filhos desses filhos é a continuação. É a continuação. Aleluia. Continuação Aleluia. do propósito de Deus. Aleluia. Então, se há uma ruptura, se há uma quebra de aliança, como é que esses filhos vão continuar o propósito de Deus? Como que eles vão conseguir se alinhar lá na frente se houve uma ruptura aqui e se não foi corrigida? Os filhos para um casal é o batismo de continuidade. A aliança do matrimônio é uma blindagem aos filhos. Portanto, a quebra dessa aliança vulnerabiliza o destino deles, deixando eles desprotegidos. Agora, olha só que interessante. A quebra da aliança de um casal, ela não se dá apenas por uma separação ou por um divórcio. Há muitos casais casados vivendo debaixo do mesmo teto, mas com alianças totalmente quebradas, totalmente destruídas, totalmente desalinhadas com o propósito de Deus. Alianças entre si e alianças entre os filhos. Nós, como pais, nós precisamos entender a nossa responsabilidade de suprir não só as necessidades materiais e emocionais dos nossos filhos, mas também as espirituais. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Salmo 127, 3. Os filhos não nos pertencem. Eles são propriedades de Deus. Aleluia. Então, os nossos filhos são propriedades de Deus. O Senhor apenas nos confiou o cuidado deles e um dia nós teremos que responder por eles. Nós daremos conta da forma como criamos e isso deve trazer temor ao nosso coração, principalmente nos que diz respeito à formação espiritual deles. Deuteronômio 4, 10 diz bem assim. Você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Vou ler a partir do 9, que diz bem assim. Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Não te esqueças do dia em que estivesse perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: reúne-te, povo, e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinará a seus filhos. Então nós precisamos ensinar, ministrar a palavra de Deus nos nossos filhos. Nós precisamos ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos. Nosso ensino, nossa oração, nossas atitudes têm o poder de afetar o resto da vida deles. E foi Deus quem declarou isso. Ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dela. Provérbios 22, 6. Às vezes a gente fala assim, nossa, e eu falo isso. Na verdade, eu falava muito assim, meu Deus, mas eu orava pelo meu filho.
Até jejum eu fiz pelo meu filho. Eu me sacrifiquei. Eu perdi noites de sono pelo meu filho. Por que ele está assim hoje? Talvez a gente tenha ensinado o caminho para o nosso filho e não no caminho. Às vezes a gente pode ter chegado e falado, menino, é por aqui, ó, não é por ali. Menino, lá na frente tem um buraco. Mas a gente não pegou aqui no braço dele e olha, filho, ó, o buraco aqui, não, vamos por aqui porque ali tem um buraco. Não, meu filho, é aqui, ó. Então, às vezes a gente ensinou o caminho, mas a gente não foi junto no caminho. E o caminho e no caminho tem uma diferença muito grande. Porque o caminho, ele vai te ouvir, mas daqui a um tempo ele vai esquecer. Mas no caminho, você vai estar do lado dele. Se ele esquecer, você vai estar lá para lembrar. Se ele pender, você, opa, vem. Mas se você só falar, quando ele for cair na frente, como que ele vai conseguir segurar? Quem é que vai estar lá para segurar ele? Porque ele só sabe, ele não tem a experiência de viver. Não se trata apenas de dar uma boa educação, mas sim a verdadeira educação. Não caminhando naquilo que achamos ser o melhor, mas naquilo que é o melhor. Eu fazia muito isso com o Miguel. Eu fazia com ele aquilo, eu lia, eu entendia, mas eu fazia aquilo que eu achava que era certo. Não, eu acho que aqui está certo, eu acho que aquilo ali está certo. Mas nunca o que verdadeiramente era o certo. A Bíblia fala que o Senhor corrige aquele que ama. Então, o sinônimo de amor para Deus se expressa na correção de um pai para um filho. O sinônimo de amor para Deus se expressa na correção de um pai para um filho. Então, quando um pai está corrigindo o filho, ali está uma expressão de amor. E não é que eu não sabia disso. Eu sabia, porque eu fui ensinada, eu fui orientada, eu fui ministrada. Mas, de alguma forma, por mais que eu soubesse o que era certo, aqui dentro da minha mente cauterizada, eu falava, não, mas assim o meu filho vai sofrer, então eu vou levar ele por ali. Ah, não, aqui ele vai chorar, tadinho, eu vou levar ele por ali. Eu não sabia que a forma mais linda e clara que eu tinha de expressar o meu amor pelos meus filhos era confrontando eles, era corrigindo eles. E eu estou aprendendo hoje, junto com eles. Eu achava que eu encobrindo e eu me calando perante os erros que eles faziam, eu estava protegendo eles. Quando eles faziam algo de errado, eu falava, mas eu não falava tudo. Porque eu ficava com receio. Eu falei, não, meu filho não vai me amar. Se eu corrigir ele não vai mais me ver como mãe. Mas pelo contrário, eu estava envenenando o coração deles. Eu estava concordando com todas as raízes de pecado entrar dentro dos meus filhos. E com autoridade e com legalidade. Eita Deus! Então, quando eu me calava para um erro, eu estava dizendo para o inferno, pode ir lá e pode arregaçar. Pode ir lá e pode mexer no caráter. Quando eu me calava, quando era para corrigir e eu passava a mão na cabeça, eu estava dizendo, olha Satanás, vai lá, pode mexer no caráter dele. Pode mexer na identidade dele. Eu estou autorizando. Eu achava que corrigindo eles, confrontando eles, eu ia perder eles. De alguma forma dentro de mim, tinha que, não, se eu corrigir eles, se eu brigar com eles, eles não vão me amar, eles vão se afastar de mim. Essa era a mentalidade que eu tinha. Então hoje, todas as vezes que Ethan é corrigido, eu sou corrigida. Todas as vezes que Sara é confrontada, eu sou confrontada. Eu entendi que a correção, ela é amor. E a correção, ela é uma, como se fosse uma capa de proteção. Então, quando o Miguel é corrigido pelo pastor, pela pastora, eu paro, realmente, é verdade. Eu também estou sendo corrigida.
Quando eles chegam diante da Sara, chama todo mundo, confronta, você fez o quê? Você mentiu? Eu estou ali também sendo confrontada. Hoje, eu e os meus filhos estamos passando por uma desintoxicação espiritual, emocional e física. Porque antes eu injetava nos meus filhos insegurança, porque eu era insegura. O Miguel não sabia o que era insegurança, mas a minha insegurança ministrava nele. A minha insegurança injetava insegurança nele. Eu injetava nele desespero, porque eu era desesperada. Eu injetava nele medo, porque eu era medrosa. Eu injetava nele abalos emocionais, porque eu era emocionalmente abalada. Eu injetava alimentos ruins nele, porque eu me alimentava pessimamente. E isso, Ethan tinha 2, 3 anos de idade. E só hoje, ele com 11, com 12 anos, está sendo desintoxicado com a verdade, com a obediência e com a disciplina. Muitas coisas nós oramos, nós quebramos, muitas coisas nós fomos lá atrás, sabe, no passado, e oramos, e pedimos ao Espírito Santo que viesse quebrando toda a aliança maligna que eu tinha feito na vida dele, toda a autorização que eu tinha feito malignamente na vida dele. Nós fizemos isso, e muito. Nós pegamos períodos de propósitos, de oração pela vida dele, muito mesmo. Mas tem coisa que eu obedeço, ele obedece. Eu me submeto, ele se submete. Eu tiro esse celular daqui e boto aqui, ele vai lá, tira daqui e bota aqui. Atitude. Então, eu comecei a perceber que as minhas atitudes influenciavam ele. Por isso que a gente falou lá atrás, que eu acredito muito que atitudes são sementes. Atitudes minhas de mentira lá atrás só serão corrigidas com atitudes minhas de verdade hoje. Então, quando eu tive uma atitude de mentira lá atrás, de alguma forma, aquilo foi ministrado nele. Mas eu só vou conseguir corrigir se hoje eu tiver uma atitude de verdade. Eu só vou conseguir corrigir uma desobediência minha lá atrás se hoje eu tiver uma atitude de obediência. Eu só vou conseguir corrigir coisas malignas que eu fiz lá atrás, quando o Miguel tinha 2 anos. Eu só vou conseguir corrigir hoje ele, com 12 anos, com atitudes contrárias àquelas que eu tive lá atrás. Todos nós já cometemos erros, falhas, e todos nós já chegamos diante do Senhor, nos arrependemos e pedimos perdão por aqueles atos. E de fato, o Senhor nos perdoou. E de fato, nós alcançamos a misericórdia. Mas as consequências de alguns erros, elas não são apagadas. As consequências, elas permanecem. O Senhor liberou o perdão, nós somos perdoados, nós alcançamos a misericórdia, mas a consequência, ela está ali. Ela não faz assim, ela não vai embora, ela não é apagada, ela não é esquecida, ela está ali e ela precisa ser corrigida. Porque quando nós somos perdoados por algo, mas ainda há uma consequência, se aquela consequência não for corrigida, muito provavelmente nós vamos cair naquilo de novo. Então, foi perdoado, amém. Então, nós precisamos corrigir aquilo. Assim, corrigindo aquilo ali, nós não vamos mais ter a possibilidade de cair naquele erro novamente. E eu vejo, com tudo isso, eu vejo claramente, em cada oportunidade de ensino que nós temos, em cada oportunidade de arrependimento, de perdão, de correção, Deus nos dizendo: meus filhos, eu estou abrindo a chance de vocês corrigirem o que ficou lá atrás, para que eu possa alinhar o propósito em mim estabelecido de novo. Aleluia! Então, todas as vezes, e eu tomei isso para mim de uma forma muito intensa, todas as vezes que nós sentamos numa mesa, todas as vezes que nós temos uma oração que seja,
ali Deus está me chamando para corrigir algo do passado, para que Ele possa me alinhar de novo no propósito dEle, para que os meus filhos sejam a continuidade do propósito dEle. Aleluia. Então, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de nós resgatarmos nossos filhos aonde quer que eles estejam parados. O Miguel estava parado em mentiras, o Miguel estava parado em enganos, o Miguel estava parado em indisciplina, o Miguel estava parado em desobediência. E com atitudes nossas, na verdade, na obediência, na submissão, nós estamos conseguindo corrigir o Miguel hoje. Talvez os nossos filhos não foram gerados dentro do propósito de Deus, mas hoje nós temos a oportunidade em Deus de apresentarmos eles como uma semente piedosa, como uma descendência bendita, exatamente cumprindo a promessa que o Senhor fez a Abraão na nossa descendência e na nossa história. Então, aquela promessa que Deus fez a Abraão de ter famílias benditas, nós precisamos começar a trabalhar nisso, para que comece em nós, para que a minha família, para que a sua família comece a ser uma família bendita, Louvado ser uma família abençoada, ser uma família regada de bênçãos em tudo, uma família que não tem brechas para o pecado, uma família que não tem brechas para a mentira, uma família segundo o coração de Deus. E isso precisa começar em nós. E eu quero repetir, não é tarde. Ah, não, mas meu filho já... Não é tarde. Não é tarde para podermos entrar no propósito de Deus e alinharmos e darmos continuidade na nossa descendência. O Senhor está abrindo os nossos olhos, o nosso entendimento para correções do passado. Aleluia. E que essas correções alcancem os nossos filhos para a glória do santo nome do Senhor. Você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Compartilha, se inscreva, vai lá também, dê uma olhadinha nas nossas outras redes sociais. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Senhor, nós te louvamos, nós queremos te agradecer, Sim, Pai, Pai. pela oportunidade que o Senhor nos dá hoje, Pai, de corrigirmos atitudes nossas, Pai, do passado, de corrigirmos, Pai, ministrações, Pai, que envenenaram os nossos filhos. Nós queremos te pedir, Pai, neste momento, que o Senhor, Pai amado, possa ir lá atrás, no passado de cada um de nós. Que o Senhor vá, Pai amado, na criação de cada um de nós, Pai. E que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, Pai amado, possa vir quebrando, possa vir aniquilando, Pai, toda e qualquer aliança maligna, Pai, que nós possamos ter feito, Pai amado, inconsciente ou inconscientemente, Pai. Nós queremos te agradecer, porque o Senhor tem aberto os nossos olhos, nos mostrando que as nossas atitudes hoje, Pai, pode sim corrigir erros do passado. Muito obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pela vida dos nossos filhos. Obrigado pela herança que o Senhor tem colocado nas nossas mãos para cuidarmos, Pai. Obrigado, Pai amado, pela essa oportunidade que nós estamos tendo, Pai, em cuidar da preciosidade, Pai amado, que o Senhor tem nos dado, que são os nossos filhos. Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está nos alinhando para que a continuidade do teu propósito permaneça intacta, permaneça fiel, permaneça sem mácula, Pai, para a glória do teu santo nome. Senhor, neste momento, Pai, nós queremos ministrar sobre a vida dos nossos filhos, Pai amado, correção. Nós queremos ministrar sobre a vida dos nossos filhos, Pai amado, em nome de Jesus, Pai amado, a bênção, Pai do Senhor. Nós queremos ministrar, Pai amado, sobre a vida dos nossos filhos, Pai amado. Obediência, Pai, a sabedoria que o Senhor tem nos dado. Pai amado, nós queremos te pedir nesse momento, Pai, que toda palavra maldita, que toda atitude, Pai amado, mal colocada que nós tivemos no passado,
que hoje, pela nossa atitude de obediência, nossos filhos possam entrar, Pai, numa correção para a glória do Teu santo nome. Que eles possam, Pai, voltar a estar alinhados, Pai, no Teu propósito, Pai, no Teu querer. Que eles sejam descendências benditas. Que eles sejam, Pai, nações benditas para a glória do Teu santo e poderoso nome, Pai. Que eles, Pai amado, possam servir a Ti de uma forma íntegra e única, Pai, para a glória do Teu santo nome. Nós, como pais, nós abençoamos a vida dos nossos filhos. Nós abençoamos aonde quer que eles estejam. Nós abençoamos a vida deles. E nós te pedimos que Teu Espírito Santo vá ao encontro de cada um deles, Pai amado, abrindo os olhos, trazendo clareza para o entendimento, tirando, Pai amado, de mentes cauterizadas, tirando de acorrentamentos, tirando de cativeiros que o inimigo tem colocado eles, Pai. Nós te pedimos que o Senhor abra a mente deles, que o Senhor liberte os nossos filhos, Pai amado, em nome de Jesus. Nós estamos aqui neste momento, Pai, nos armando com as armaduras que o Senhor tem nos dado, Pai, que é a oração, que é a intercessão, Pai amado. E nós fechamos hoje todas as brechas, Pai, na vida e na história dos nossos filhos, Pai. Que tudo aquilo que foi lançado no passado, que hoje, para a glória do Teu santo nome, a nossa atitude de entendimento, de correção, Pai amado, possa alcançá-los. Para a glória do Teu santo nome, Pai. Nós ministramos sobre eles cura, nós ministramos sobre eles, Pai amado, desintoxicações, Pai amado, de emoções, Pai amado, fragilizadas, de emoções, Pai amado, manchadas, Pai amado, por coisas que não pertencem a Ti. Nós abençoamos eles, Pai. Nós te pedimos que o corpo físico, que a alma e que o espírito sejam limpos para a glória do Teu santo nome, Pai. Nós te pedimos que hoje os nossos filhos sejam tocados, Pai, pelo Teu Espírito Santo de uma forma única e especial. Só o Senhor conhece, Pai amado, o íntimo e o interior de cada um deles. E nós te pedimos, com a autoridade que o Senhor tem nos dado como mães e como pais, nós autorizamos o Teu Espírito Santo, Pai amado, achar uma brecha, um lugar, Pai, nos nossos filhos para que a correção chegue na vida deles. Em nome de Jesus e para a glória do Teu santo nome, Pai. E é em Cristo Jesus que nós te agradecemos e já cremos nas maravilhas que o Senhor vai fazer na nossa história e na nossa descendência. Amém, Senhor. Amém.